Havia um garotinho que ansiava muito ir para a festa de aniversário de um coleguinha que morava próximo da sua casa, alguns quarteirões de distância. E chegando o dia da festa, aquele lugar foi acometido de uma forte tempestade de neve. E aí o pai do garotinho hesitou em deixá-lo ir, por causa do risco da tempestade. E ele disse: mas papai, todos os outros garotos estarão lá na festa, os pais deles permitiram que eles fossem. E aí aquele pai comovido falou: tá bom, filho, pode ir. E aí aquele garoto se agasalhou bem e mergulhou naquela tempestade e foi na direção da casa daquele amiguinho, que lhe custou quase meia hora, rompendo em meio àquela tempestade, até chegar na porta da casa onde estava acontecendo o aniversário. E quando ele chegou lá, ele olha para trás para ver ali a tempestade, o que estava acontecendo. E quando ele olha para trás, ele vê uma figura de alguém que estava a uma curta distância dele. E aquela figura era exatamente a figura do seu pai, que foi seguindo o seu filho por todo o caminho em meio àquela tempestade, para assegurar que ele chegaria em segurança até a casa do amiguinho. E essa é uma figura muito linda que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã sobre as tempestades que vêm na nossa vida. A tempestade vem para todos, queridos. E nós precisamos aprender a discernir a origem, o propósito da tempestade ou das tempestades, para que nós saibamos como lidar, como nos posicionar, como reagir diante de cada uma delas. E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês sobre 4 tempestades que nós encontramos aqui no relato bíblico e o que nós podemos aprender com essas tempestades. O tema da nossa mensagem é exatamente esse: discernindo as tempestades. E a primeira tempestade que eu quero ver com vocês está aí no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Jonas capítulo 1, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Verso de número 11 e 12. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Amados, essa primeira tempestade aqui, nós vemos um propósito muito claro nessa tempestade. O propósito aqui é uma disciplina do Senhor que está acontecendo sobre a vida do profeta Jonas. Quem enviou essa tempestade foi o próprio Deus. E aí, o que você faz quando Deus envia a tempestade? Veja, Jonas era um profeta, conhecedor da palavra, era um crente, mas ele estava em uma aberta rebeldia contra a direção de Deus. Deus o havia enviado a Nínive para pregar, a fim de que aquela cidade se convertesse, mas ele não queria que isso acontecesse. E o que ele faz? Ele toma um navio,
paga a passagem e vai em direção a Tarsis. Ele foge da presença de Deus. Ele foge da missão, da direção, da instrução que Deus tinha dado para ele. E aqui nós podemos aprender algumas coisas interessantes, porque, em primeiro lugar, nós estamos falando aqui de um servo de Deus, de um crente que decide, no momento da sua vida, desobedecer, se rebelar contra aquilo que Deus está chamando para fazer. E ele vai no sentido contrário, ele sai do trilho da direção de Deus. Ele se desvia daquele caminho para fazer a sua própria vontade. E aí vem essa grande tempestade. Nós vemos alguns elementos interessantes aqui nesse relato, porque uma coisa que a gente deve pensar que quando nós estamos em rebelião contra Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que é contra a vontade de Deus, nós não apenas nos colocamos em risco, mas nós colocamos aqueles que estão conosco em risco. E era isso que estava acontecendo aqui com toda a tripulação daquele navio. Nós vemos também que é interessante que aquelas pessoas estavam temerosas, estavam assustadas, e cada um estava orando, invocando o seu Deus, clamando ao seu Deus. E o crente, o único crente que tinha ali, era justamente quem não estava orando. É quem estava o quê? Dormindo. Todo mundo estava orando, trabalhando, se esforçando para vencer aquela tempestade, mas o crente em rebelião estava dormindo. Queridos, é muito sério, nós precisamos cuidar, como servo de Deus, como homem e mulher de Deus, para não sair da vontade do Senhor, para não escolher um caminho, para não pagar uma passagem, para fugir daquilo que é a vontade de Deus. Porque o que nos aguarda em situações como essa é uma disciplina enviada pelo próprio Deus para nos trazer de volta ao caminho. E como que a gente lida com uma tempestade como essa? A única forma de fazer essa tempestade se acalmar é saindo da rota de rebelião. É saindo do caminho que é contrário à vontade de Deus e voltando para aquilo que é a vontade de Deus. E por isso os marinheiros ali perguntam para Jonas, o que nós devemos fazer para que o mar se acalme? Em outras palavras, a resposta estava com o homem de Deus. Sabe, quando você toma a decisão de sair dos caminhos de Deus, de se rebelar, de trilhar um caminho que é contra a vontade de Deus, e aí as coisas começam a acontecer e dar errado na tua vida, começa a vir tempestade, você tem a resposta. A resposta está em você. A resposta para essa tempestade é você voltar para os caminhos de Deus. E eu quero te falar que quando a gente escolhe se rebelar contra a vontade de Deus, nós vamos alcançar lugares cada vez mais profundos. Nós vamos ir cada vez mais profundo. As coisas na nossa vida não vão dando certo. Você pode tentar de tudo, aliviar a carga do navio, tentar controlar a tempestade, tentar segurar a direção da embarcação, mas a verdade é que você vai acabar indo cada vez mais profundo. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo com pessoas que conhecem a palavra, com pessoas que conhecem a vontade de Deus, mas que se enveredam por um caminho que vai levá-los cada vez mais profundo, porque é um caminho contrário à vontade de Deus. E aí como que faz para lidar com essa tempestade? O caminho, queridos, é o arrependimento, a confissão e o quebrantamento. Jonas capítulo 2, verso 1, o primeiro versículo do próximo capítulo vai dizer assim, que lá, porque quando eles jogam Jonas para fora da embarcação, o Senhor prepara um peixe que vai lá e engole Jonas. E lá do ventre do peixe, no profundo do mar, eu brinco dizendo que aquela foi a oração mais profunda que alguém já fez. Literalmente uma oração muito profunda. Lá do fundo do mar, de dentro do peixe, diz, Jonas orou ao Senhor seu Deus. E quando você vai ler aquela oração de Jonas, ele vai dizer, Senhor, os votos que eu fiz ao Senhor eu pagarei. Nós vemos que aquela oração é marcada por várias palavras onde ele expressa esse arrependimento
e esse quebrantamento até que Deus dá ordem ao peixe, e o peixe vomita Jonas, e aí depois o Senhor chama novamente, você conhece a história, e Jonas vai finalmente a Nínive pregar a palavra de Deus. Então, na tempestade, resultado da rebelião, o único recurso que a gente pode ter é o quebrantamento, o arrependimento. Vamos ver a segunda tempestade? A segunda tempestade está em Mateus capítulo 8, versos 23 ao verso 26. Mateus 8, 23 diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Veja, nós vemos aqui alguns elementos parecidos, similares com o primeiro relato. Nós vemos aqui os marinheiros naquela embarcação, também atemorizados, também se esforçando, fazendo o seu melhor para controlar uma tempestade. Nós vemos uma pessoa no barco também dormindo, mas a diferença entre o relato de Jonas e o relato aqui de Jesus com seus discípulos é que Jesus não estava em uma aberta rebelião à vontade de Deus. Pelo contrário, Jesus estava em plena sintonia e harmonia com a missão que Deus lhe dera. Jesus estava atravessando o lago em direção ao outro lado, na terra de Genezaré, dos Gadarenos, onde ali havia um homem possesso de espíritos malignos que o atormentavam e que ninguém conseguia resolver a sua situação. Aquela fazia parte de uma região chamada Decápolis, e ali Jesus, quando chega do outro lado, ele opera uma grande obra de libertação na vida daquele homem, e ele, com seu testemunho, é enviado pelo próprio Senhor Jesus para contar a todas aquelas 10 cidades o que Deus havia feito na vida dele. Então Jesus estava atravessando aquele mar para cumprir um propósito de Deus em obediência. Mas sabe o que nós aprendemos? É que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, também vem tempestades. Não é só quando você está em rebelião. A diferença é que quando você está em rebelião contra Deus, essa tempestade que vem sobre nós pode ser uma tempestade que Deus está enviando para nos disciplinar, para nos corrigir, nos trazer de volta ao caminho. Contudo, quando você está fazendo a vontade de Deus, também vem tempestades. Vem tempestade sobre pessoas comprometidas, sérias, engajadas com a obra de Deus. Só que essa tempestade, a origem dela não é divina. A origem dessa tempestade é maligna. Se levantou um vento forte, foi como um levante das trevas, um levante de Satanás, para impedir que aquela missão se cumprisse. E isso é tão verdade que Jesus se levanta e repreende a tempestade. Veja, Deus não foi o autor daquela tempestade, porque nós encontraríamos o filho resistindo àquilo que o pai estaria fazendo. Na verdade, Jesus se levanta em autoridade e repreende aquele levante das trevas contra a missão que o pai lhe dera. Porque o inimigo estava tentando impedir a libertação de uma pessoa. Eu quero chamar a sua atenção para a forma como que nós lidamos com tempestades dessa natureza. Porque você tem uma missão dada por Deus. Você é um servo, uma serva de Deus, um homem ou uma mulher de Deus. E aqui e ali vai haver situações que o Senhor vai te confiar uma tarefa, uma missão para você realizar. Seja lá no seu lugar de trabalho, lá no meio da sua família, na sua vizinhança. Um projeto que Ele está confiando a você para fazer, e nesse projeto a gente vê levantes, a gente vê o inimigo se levantando, resistindo, tentando atrapalhar, nos prejudicar, roubar a nossa paz, nos intimidar, nos atemorizar, como aconteceu aqui com os discípulos. E qual que é a nossa postura diante de um levante do inimigo quando nós estamos fazendo a obra de Deus? Porque eu vou te falar, meu querido, eu não conheço ninguém, eu não conheço nenhum homem ou mulher comprometidos com Deus que não enfrentem tempestades por estar servindo a Deus.
de alguma forma, em algum momento vai chegar. É o que nós vemos quando lemos a palavra de Deus. Assim foi com Moisés, assim foi com Davi, assim foi com os profetas. Assim foi, aliás, a palavra de Deus vai dizer, porque todos quantos querem servir ao Senhor, padecerão, enfrentarão provações, enfrentarão lutas, enfrentarão sofrimentos. É isso que a palavra de Deus diz. Mas aí, qual foi a atitude de Jesus? Diferente de Jonas, que reconheceu que estava em rebelião e que por causa dele tinha vindo aquela tempestade, e que a única forma de resolver a tempestade era sendo lançado fora do barco para que os outros se salvassem, aqui Jesus se levanta com toda a autoridade que ele tinha, ele dá uma ordem ao vento e ao mar, e estes se aquietam. E acontece uma bonança. O que nós somos chamados a aprender aqui, queridos, é que Deus não espera que eu e você sejamos dominados pelo medo ou por timidez. É isso que Jesus fala para os discípulos, por que vocês são tímidos? Em outras palavras, Jesus diz, por que vocês não fizeram isso que eu acabei de fazer? Por que vocês não se levantaram na autoridade que eu dei a vocês? Por que vocês não deram uma ordem a esse vento e a esse mar, a essa tempestade para que ela se acalmasse? Porque isso é um levante do inimigo. Às vezes, queridos, o inimigo está se levantando contra a vida do servo de Deus, da mulher de Deus, contra a obra que você está fazendo, ele está tripudiando, querendo te atrapalhar, te desanimar. E a gente aceita isso de uma forma passiva. A gente fica indiferente, a gente fica sem reagir, sem usar a autoridade que Deus nos deu, e o Senhor está esperando que nós nos posicionemos com autoridade. E liberemos uma palavra, um comando, dizendo, inimigo, eu te repreendo em nome de Jesus, sai. Lembro que quando Paulo ele foi pregar para aquela autoridade, um procônsul, ele tentava pregar e havia ali um homem que iludia as pessoas, tentando fazer de tudo para impedir que a pregação alcançasse o objetivo e aquele homem fosse salvo. Imagina que Paulo ficasse ali intimidado, mas o que Paulo faz? Ele usa da autoridade, ele libera uma palavra sobre aquele homem fica cego. Porque ele sabia que ali era um levante do diabo. A mesma coisa foi lá em Filipos. Aquela moça que tinha um espírito de adivinhação ficava ali gritando dia após dia. E de repente Paulo é tomado de uma indignação e ele repreende aquele espírito maligno. Então nós vamos enfrentar resistências quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus. Esteja preparado para isso. Esteja ciente de que as lutas vêm para quem serve a Deus de todo o coração, mas você não precisa aceitar, não precisa se deixar dominar pelo inimigo. Você pode se levantar na autoridade e repreender como Jesus fez. Tiago, capítulo 4, verso 7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele tem que fugir. Porque não é a sua autoridade, não é o seu poder. Ele tem que se submeter à autoridade que há no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Então, você não é chamado para ser intimidado, para ser tímido, para ficar com medo, apavorado. Mas, quando você discerne, peraí, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou me empenhando. E o inimigo está se levantando aqui, às vezes para atacar a minha filha, a minha casa, a minha família, para atacar aqui os meus negócios. Não vou aceitar isso. Aí você se levanta na autoridade que há no nome de Jesus e repreende o inimigo. Vamos dar uma olhada aqui na terceira tempestade. Mateus capítulo 14, a partir do verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho,
Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Aqui é uma outra tempestade, também envolvendo os discípulos de Jesus, porém, nessa tempestade, quando ela começou, Jesus não estava lá. Ele tinha multiplicado os pães, tinha subido a um monte para orar, e tinha mandado os discípulos irem para o outro lado, e ali na alta madrugada, eles já tinham remado por muito tempo, muitas horas, lutando com aquela tempestade, estavam exaustos, e Jesus vai ao encontro deles. Qual é o propósito dessa tempestade? Se no propósito da primeira tempestade que nós vimos, o propósito era uma disciplina de Deus, na segunda tempestade, o propósito era para que nós aprendamos a exercer a autoridade. Essa terceira tempestade aqui, nós encontramos o propósito de crescer na fé. É uma oportunidade de crescermos na fé. Veja, por causa dessa tempestade, Pedro teve uma oportunidade de andar sobre as águas, de andar sobre a tempestade. Ele diz: Jesus, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, andando sobre as águas. Veja, até esse dia, ninguém nunca tinha andado sobre as águas. Mas ali é uma oportunidade de você caminhar no sobrenatural. Aquela tempestade proporcionou. Sabe o que é curioso sobre essa tempestade? Todos os outros relatos nos evangelhos sinóticos que falam dessa mesma passagem, em nenhuma delas, nenhum dos três relatos, você vai encontrar Jesus repreendendo a tempestade. Em nenhum momento Jesus fala uma palavra contra o vento ou contra o mar. Diz que simplesmente depois daquela prova, daquele treinamento, daquela situação, daquela oportunidade de crescer na fé, ao entrarem no barco, diz que a tempestade cessou. Então, o que me leva a olhar para essa tempestade como situações, provas, que o Senhor nos permite atravessar para produzir um crescimento, para nos levar a um novo patamar, a galgar um novo degrau na fé, a crescer na fé. E Pedro e os demais discípulos tiveram essa oportunidade. Pedro foi o que ousou mais ao dizer: manda que eu vá ao teu encontro. E por que eu digo que essa é uma oportunidade? Porque aqui tem uma palavra muito chave, quando diz que aquele barco estava sendo fustigado pelas ondas ou açoitado, algumas versões dizem assim, açoitado pelas ondas. Essa palavra fustigar, açoitar, é uma palavra grega, é um verbo grego, basanizo. Esse verbo basanizo é traduzido como testar, como quem testa a qualidade de um metal precioso. Então, basanizo vem da palavra grega bansano, que era uma pedra, uma espécie de uma pedra escura. E o que eles faziam com essa pedra? Como que eles utilizavam essa pedra? Se eles queriam saber o valor de um metal, a pureza de um determinado metal precioso, como o ouro ou a prata, eles pegavam o bansano e passavam um risco com o metal, vamos dizer, um ouro puro. Eles faziam um risco, faziam uma fricção sobre aquele metal,
E aquele metal, então, ficava aquele risco, vamos dizer, dourado do ouro. Daí eles pegavam o outro metal, que eles queriam saber se era um ouro puro, e faziam um risco do lado, e eles comparavam os riscos. E a coloração daquele risco, comparado com o ouro puro, ia definir, era o que determinava se aquele metal tinha a mesma pureza ou não. Então veja, a pedra bansano era uma pedra de teste, era uma pedra de prova para atestar a pureza, a qualidade do metal. Então essa palavra aqui, o barco estava sendo basanitzo, testado, os discípulos estavam ali passando por um teste, a prova da sua fé, para ver a pureza, a preciosidade, o valor da fé. Pedro vai escrever na sua carta dizendo isso, que a nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, é provada. Deus permite que a nossa fé seja provada para testar ali a qualidade, a pureza, o valor dessa fé. Então ali era um momento de prova. Pedro foi posto à prova. E quando Jesus o convida para sair do barco e ir ao seu encontro, ele começa a andar no sobrenatural. Ele experimenta um agir que ele nunca tinha vivenciado em nenhum dos seus companheiros. Mas em um determinado momento a sua fé fraqueja. E Jesus fala para ele, por que você duvidou? Sabe, queridos, o Senhor olha para mim e para você, e Ele permite que algumas tempestades que aconteçam na nossa vida, seja como essa pedra escura, e a nossa fé risca essa pedra para mostrar a pureza, a qualidade, para que a gente possa crescer nessa fé. É uma oportunidade. Pedro teve uma oportunidade de andar sobre as águas, e eu creio que virão tempestades sobre nossas vidas, onde o Senhor nos dará a oportunidade de caminhar ao encontro dele sobre as águas. Como que a gente lida com esse tipo de tempestade? Se na primeira de Jonas era se arrependendo, se quebrantando e se submetendo à vontade de Deus, na segunda era exercendo a autoridade, repreendendo o levante do inimigo, nessa terceira aqui, nós lidamos com essa tempestade, domando a tempestade, cavalgando sobre a tempestade, caminhando sobre a tempestade. É isso que nós precisamos fazer. Domar a tempestade, crescer em fé. Então isso nos fala de uma atitude que nós devemos ter no coração, porque às vezes a tempestade vem como essa prova para a gente crescer, e a gente começa a gritar e clamar e dizer, Senhor, me livra da tempestade. Senhor, tira essa tempestade do meu caminho. Mas se você não enfrentar, se você não domar essa tempestade, você não alcança aquele próximo nível. A tempestade ela vem justamente para atestar, para provar, é o basanitzo. É a pedra de bansano que vai atestar a pureza da tua fé, para dizer, bom, você está aprovado, a qualidade da sua fé se mostrou pura, valiosa. Então você está pronto para um novo nível de batalha, de luta. O Senhor quer te levar para patamares maiores. Então não adianta você, no meio dessa tempestade, dizer, eu não quero essa prova. É como alguém que vai fazer uma prova do Enem, e ele quer muito ser bem sucedido naquela prova, porque ele quer entrar na universidade, seguir uma carreira, e no momento da prova ele fica com tanto medo que ele diz, não, Senhor, me livra dessa prova, eu não quero mais saber dessa prova, ele desiste da prova. Não, quando a gente vai para a prova, é para vencer a prova, é para dominar a prova, é para atravessar e sair bem sucedido daquela prova. E quando você é aprovado naquela prova, significa que você recebe uma credencial, um reconhecimento de que você pode entrar num novo momento da sua vida, como o aluno que foi bem sucedido na prova do Enem, ele está agora habilitado para entrar na faculdade. Não é tremendo isso? Então, as tempestades, elas têm diferentes propósitos, e a gente precisa discernir o propósito para saber como se posicionar. Eu queria te perguntar qual é a cor do traço produzido pela sua fé, quando é posta à prova.
Qual é o traço de caráter e confiança que é evidenciado na tua vida em meio à prova? Vamos lá para a quarta tempestade, Atos capítulo 27, versículo 10. Aqui Paulo, ele estava em Jerusalém, e ali, quando ele estava adorando a Deus, houve um levante contra a vida dele, os judeus, os religiosos ali, o prenderam e estavam prontos para tirar a vida dele. E no meio daquele tumulto todo, o Senhor dá uma palavra para Paulo e diz: coragem. Assim como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Deus deu uma palavra para ele. E aí aquele alvoroço todo culmina com a prisão de Paulo, e Paulo agora, porque ele apela para ser julgado pelo imperador, a fim de não cair na mão de pessoas num julgamento injusto ali, por causa desse apelo, então ele é enviado para Roma, como um prisioneiro para ser julgado. E na sua viagem para Roma, ele atravessa essa tempestade que nós vamos ler aqui. Atos 27:10 diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Porque Paulo, ele estava vendo que aquela navegação, que os navegadores estavam insistindo em dar sequência, ia trazer sérios prejuízos diante do clima que se apresentava. O clima tempestuoso. E ele tenta alertar. Aí lá no verso 20, eles não dão atenção ao que Paulo diz, e aí acontece o que Paulo havia advertido. Verso 20 diz assim: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Queridos, não foi uma tempestade leve essa aqui. Nós estamos falando de um homem de Deus, e ele está dizendo aqui, a coisa foi tão intensa, que nós perdemos toda a esperança de salvamento. Aqui o que está narrando, né, no caso, Lucas que está narrando aqui o livro de Atos. Verso 22 a 24. Aí olha o que Paulo faz. Só que Paulo tinha uma palavra de Deus. Paulo tinha uma promessa. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Não importa a natureza, ou não importam quantas tempestades venham contra você. Não importa quantas tempestades venham. O que Deus prometeu é fiel. Verso 22 diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Queridos, havia ali 276 pessoas naquele navio. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. O que nós vemos aqui nessa tempestade é um contraste com o que aconteceu com Jonas. Porque, veja, com Jonas, enquanto Jonas está colocando a vida de todo mundo em risco por causa da sua desobediência e rebeldia, Paulo está assegurando que a vida de todo mundo está garantida por causa da sua obediência. Olha que tremendo isso aí. E é isso que Paulo está dizendo: olha, o navio pode se perder, a carga pode se perder, mas a vida de nenhum de vocês vai se perder, porque Deus me deu a vida de vocês. O Senhor prometeu que vai nos preservar e nos proteger e garantir a nossa vida.
Então, qual é esse propósito aqui dessa tempestade? Eu creio que o propósito dessa tempestade é o propósito de ser testemunho do agir de Deus. Porque, através dessa tempestade, Paulo pôde testemunhar a uma tripulação de 276 pessoas e pôde testemunhar a todos os habitantes da ilha de Malta, que é onde eles foram alcançar como destino, depois que o navio se despedaçou na tempestade. Todos eles foram dar em uma ilha chamada Malta, e ali todos os enfermos daquela ilha foram curados. Houve uma manifestação tremenda ali de uma víbora que se agarrou na mão de Paulo, e todos esperavam que Paulo ia morrer, e ele sacode aquela víbora no meio do fogo, e aquilo impressiona as pessoas, porque esperavam que ele ia cair morto, mas não acontece nada com ele. Depois ele vai orar pela pessoa que era o maioral daquela ilha ali, a pessoa estava enferma, e Deus opera uma cura através da vida de Paulo. Então o que acontece? Quem ouviu a palavra de Deus através de Paulo, quem ouviu a palavra de Deus através daquele evento, dos eventos que aconteceram na ilha e daquele naufrágio, daquela tempestade que veio sobre o barco, todos eles foram impactados com o testemunho de um homem que se manteve fiel a Deus. E olha, esse tipo de tempestade, ele também acontece na nossa vida. Deus muitas vezes nos permite atravessar tempestades. Veja, Paulo era um homem de fé, queridos. Eu creio que Paulo orou todo o tempo ao longo daquela tempestade, mas havia um propósito de Deus que a tempestade continuasse por todos aqueles dias, para que tivesse um impacto tremendo sobre a vida das pessoas que estavam ali no barco e sobre a vida depois, mais tarde, daqueles que Paulo encontraria na ilha, para que todos pudessem ouvir do Deus que fez a promessa a Paulo e que é fiel e que trabalha através da vida do seu servo. Às vezes nós vamos passar por tempestades assim, tempestades que nós podemos nos sentir desconfortáveis por aquilo que ela nos impõe, mas que em meio a todo aquele desconforto, em meio a toda aquela situação, Deus tem um propósito de alcançar vidas. O Senhor poderia alcançar a vida daquele carcereiro lá de Filipos e de sua família de qualquer outra forma, mas de alguma forma Deus permitiu que Paulo fosse parar naquela prisão, Paulo e Silas tivessem sido açoitados, e ali cantando, louvando a Deus, veio um terremoto, e foi através daquele episódio de desespero na vida daquele homem. Geralmente é assim, amados, é no momento de desespero na vida das pessoas, que as pessoas se tornam vulneráveis para receber a palavra de Deus, acessíveis para receber a mensagem. É geralmente no momento do medo, do pânico, no momento do terror, no momento de uma grande dificuldade, que os corações se abrem para que nós possamos chegar e trazer a palavra de Deus e o coração daquelas pessoas ser tocado. E foi o que aconteceu. Certamente todos aqueles prisioneiros foram impactados, e aquele carcereiro, a primeira igreja da Europa, ela nasce numa circunstância daquela. Então, Deus permitiu que os seus servos passassem por um momento de tribulação, de dificuldade, tempestuoso, mas porque ele tinha um propósito de alcançar outras vidas. Às vezes você está passando situações que você pode ficar tão frustrado e pensando no desconforto, no momento difícil que está atravessando, mas se você não tiver essa sensibilidade, esse discernimento para dizer, para aí, Deus pode estar usando nessa situação todo esse sofrimento que eu estou passando porque Ele quer alcançar alguém. E eu preciso estar sensível a isso. Então, quando eu tenho essa percepção, eu tenho esse discernimento de como que eu lido com esse tipo de tempestade, ao invés de eu ficar reclamando, murmurando, chorando, eu tenho uma outra atitude. Eu lembro da promessa que Deus me fez e digo, vou atravessar quantos dias forem necessários, eu vou me manter firme aqui diante desse vento forte,
desse mar revolto. Eu não vou temer, eu não vou me deixar dominar por medo, por pânico, porque eu sei que o Deus que fez a promessa é fiel, e nesse processo há um propósito divino, eu sei que vidas vão ser tocadas e alcançadas. Eu sei que se eu passasse o microfone para vocês aqui, muitos dariam testemunho de situações que atravessaram assim na vida. Que você não sabia porque estava passando determinada situação, mas depois, lá na frente, mais tarde, você veio compreender que havia um projeto de Deus para alcançar a vida de alguma pessoa, ou de várias pessoas. Então a gente tem que permanecer fiel. Essa é a atitude. Confiar na promessa. Efésios capítulo 6, verso 13, o próprio Paulo vai liberar esse ensino, dizendo assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Veja o que Paulo está dizendo, que o dia mau vem. Ele vem para todos. Os dias tempestuosos, as tempestades vêm e se abatem sobre todos nós. Ele diz: vocês precisam estar preparados, vestidos com toda a armadura de Deus, para que vocês sejam capazes de resistir no dia mau. E ele diz assim: e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Como diz aquele ditado popular, não adianta você nadar para morrer na praia. Paulo está dizendo que você precisa estar pronto, preparado, capacitado para atravessar as tempestades da vida, e depois de ter feito tudo, permanecer firme. Então nós vimos aqui, queridos, quatro tempestades, e todas elas nós vimos as pessoas lutando contra as tempestades, mas o importante é que a gente precisa entender o propósito, para que a gente saiba como se posicionar diante de cada um. As tempestades vêm para arrependimento, vêm para exercício de autoridade, vêm como uma oportunidade de crescimento na fé, e vêm também como testemunho, para que muitos sejam alcançados. Precisamos aprender a discernir o propósito de cada tempestade, e nos posicionar da forma como que vai trazer glória, honra e louvor ao Senhor. Amém? Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, talvez você aí nos acompanhando de casa, como é o momento que você está vivendo na sua vida. Talvez você está vivendo no olho de um furacão, talvez você está atravessando uma tempestade terrível, tenebrosa, talvez você esteja enfrentando levantes do inimigo contra a sua vida, ou talvez você esteja convicto de que você está fora da rota que Deus tem para a sua vida. Esse é um momento de você parar para pensar, avaliar a situação que você está vivendo e tomar a atitude correta. A atitude que é requerida diante da natureza da tempestade que você está enfrentando. Se é uma situação de rebelião, se arrependa, se quebrante e volte para a missão, para o caminho, para a rota que Deus te chamou. Se é uma situação de levante das trevas, porque você está fazendo a obra de Deus, se levante em autoridade e repreenda esse inimigo que tem tentado impedir você de fazer a obra de Deus. Se é uma situação de uma oportunidade de crescimento na sua vida, na sua fé, diga: Senhor, graças a Deus por essa prova. É o que Tiago diz: tenham por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Diga: Senhor, eu creio nessa palavra e aqui isso vai me capacitar, como aquela prova do Enem que vai me habilitar para entrar no nível superior. E se é uma situação que está envolvendo muitas pessoas e que essas pessoas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus, e isso implica que o coração delas seja assim fragilizado para que elas possam receber a palavra de Deus, quebrantado. E você faz parte desse projeto, você é a pessoa que Deus quer usar para testemunhar da fidelidade, do poder de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Glória a Deus. Vamos aprender a lidar da forma correta com cada tempestade que vem sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé. Quero orar por você. Você recebeu essa palavra aí. Pense na situação que você está atravessando e comece a falar com o Senhor,
Talvez se você esteve numa posição de rebelião, se arrependa. Se você esteve numa posição de orar, pedindo para que Deus remova a tempestade da sua vida, talvez o Senhor está esperando que você exerça autoridade se é algo que o inimigo está tramando contra você. Ou se é algo que tem um propósito para que você cresça, não peça para Deus tirar da sua vida, mas diga: Senhor, eu quero aprender tudo que eu preciso aprender nesse processo. Pai, obrigado pela Tua palavra, te louvamos, ela é tão clara, ela abre os nossos olhos, ela nos dá entendimento, para nós alcançarmos um nível de maturidade, de sensibilidade, de discernimento, Pai, de sabermos como proceder diante das adversidades, das tempestades, dos ventos fortes que se levantam contra a nossa vida, dos mares revoltos, Pai, que tentam vir contra nós, que às vezes vêm para testar a nossa fé. Pai, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo nos traga ainda mais entendimento sobre isso, e diante de cada tempestade que nós nos depararmos, Pai, nós lembremos desse ensino, dessa mensagem, e nos posicionemos de uma forma que, ao chegar do outro lado, ao atravessar a tempestade, nós possamos olhar para trás e dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Abençoe cada um dos meus irmãos, fortaleça com a Tua graça, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.